E o paredão Hugo Souza desmentiu a informação que ele tem acordo fechado para deixar o Corinthians. Treinador Fernando Diniz falou sobre o Corinthians ter retornado ao Z4 do Campeonato Brasileiro e o Corinthians pode sofrer um transfer ban da FIFA a qualquer momento. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre as palavras do treinador Fernando Diniz após mais uma derrota do Timão pelo Campeonato Brasileiro. Derrota que coloca, infelizmente, novamente, o nosso Corinthians no Z4. Fernando Diniz falou sobre a sensação de ter voltado à zona do rebaixamento do Brasileirão. O Corinthians foi até o Engenhão na tarde do último domingo, 17 de maio, enfrentar o Botafogo em jogo da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026. Um jogo em que o Corinthians tinha a necessidade de vitória, claro, pensando absolutamente em se afastar do Z4 da competição. Na verdade, deu tudo errado. Perdemos por 3-1, com a combinação dos resultados. Voltamos ao Z4 da competição e a situação é bastante preocupante. Após a partida, o treinador Fernando Diniz falou sobre a sensação horrível do Corinthians ter retornado à zona do rebaixamento do Brasileirão. Vamos para as palavras do treinador Fernando Diniz. Incômodo muito grande. Primeira coisa que eu quis saber quando acabou o jogo foi se tínhamos entrado na zona. Sensação horrorosa. Não podemos mais permitir que o Corinthians esteja nessa situação. É uma coisa desgostosa, muito ruim, pesa muito mesmo. A gente tem a obrigação de fazer tudo o que podemos para sair e não voltar mais. Então, o treinador Fernando Diniz falou em uma sensação horrorosa sobre o Corinthians ter retornado ao Z4 do Campeonato Brasileiro. E agora, antes da parada para a Copa do Mundo, temos 2 jogos para tentar sair dessa situação bastante complicada. A minha opinião quanto a essas palavras do treinador Fernando Diniz é a seguinte: o Fernando Diniz, ele resume em sensação horrorosa. Essa sensação, ela reflete, infelizmente, em outras competições. Eu já falo para vocês aqui há muito tempo. Não adianta nada você estar, por exemplo, nas quartas de final da Libertadores, estar nas quartas de final, na semifinal da Copa do Brasil, e você estar afundado no Z4 do Brasileirão. Não adianta. Campeonato Brasileiro é prioridade. O impacto de uma zona de rebaixamento é algo que pode ser catastrófico, claro, analisando se falarmos em queda. Eu, particularmente, não acredito nem um pouco em queda para a Série B, mas o que incomoda é o Corinthians sempre estar nessa situação, sempre ali próximo ao Z4 e brigando contra o rebaixamento, sendo que era para o Corinthians, no mínimo, estar lá no G4, não no Z4. Temos time para isso. A folha salarial que é gasta no futebol não permite isso, mas infelizmente, teoricamente o time é bom, mas na prática o Campeonato Brasileiro é horrível. Apenas 4 vitórias na competição e 1 vitória apenas fora de casa. Infelizmente, a campanha do Corinthians até o momento é campanha de time rebaixado. Então, volto a dizer, não me preocupo, mas o Corinthians tem que sair urgentemente dessa situação. E agora vamos falar sobre as palavras do paredão Hugo Souza, que destruiu a Rede Globo, desmentiu informação da Globo. Eu vou contar e explicar tudo certinho para vocês. No último sábado, aliás, dia 16 de maio, saiu uma informação no GE que o paredão Hugo Souza tem um acordo fechado com o presidente Osmar Stabile para deixar o Corinthians e ir para o futebol europeu. A matéria dando ênfase que o Hugo tem o sonho de retornar para a Europa, depois que recebeu uma proposta do Milan no final do ano passado.
Enfim, a manchete dizia: Corinthians tem acordo com o Hugo Souza para negociação, como se eles já tivessem um combinado para poder ir embora. Claro que isso acabou gerando muitos rumores, muitas críticas para os lados do paredão Hugo Souza, que tomou 2 gols minimamente questionáveis contra o Botafogo. Após a partida, essa derrota do Botafogo, o Hugo Souza fez questão de ir até a zona mista e desmentir essa informação. Vamos para as palavras dele. Esse pensamento sobre o futuro é, na verdade, o contrário. Eu tenho um contrato longo, estou aqui para cumprir meu contrato e dar o meu melhor pelo clube até o último dia. Vi que nesta semana saíram várias coisas sobre acordo para sair, conversas para sair, não tem nada. Fiz questão de vir aqui hoje, até por isso, porque surgiram notícias que acabam colocando a torcida contra o jogador. Aí a gente sai como ingrato. Todo mundo vai para a rede social xingar e a torcida fica chateada. Nunca abri a boca para dizer que vou embora, que vou ficar, ou que existe proposta ou alguma coisa. Sou um jogador que está trabalhando e dando o melhor pelo clube. Acho que o meu trabalho chama atenção, como já chamou de outros clubes. É normal que cheguem propostas, isso é comum no futebol. Quando tiver alguma coisa, a gente senta, conversa e vê o que tem. Mas hoje não existe nada. Estou aqui para cumprir o meu papel no Corinthians e também para acalmar um pouco o torcedor, porque realmente não está acontecendo nada. Da minha parte, vou fazer pelo Corinthians tudo o que tiver que fazer até o último dia em que eu estiver aqui. Então, claro que o Hugo Souza não garante que vai ficar no Corinthians até o fim da sua carreira, mas ele garante que nesse momento ele não tem nada combinado, não tem nenhum acordo fechado sobre sair do Timão. A minha opinião quanto a essas palavras do paredão Hugo Souza é a seguinte: o Hugo Souza desmentiu a Rede Globo. Essa informação que ele tem um acordo fechado para sair é do GE, matéria que saiu entre sexta, dia 15, e sábado, dia 16. Não me recordo exatamente, mas a chamada da matéria era bem clara. Corinthians tem acordo com o Hugo Souza para negociação. Então, era algo ali bem evidente. Claro que isso acabou gerando rumores negativos para os lados do jogador do Corinthians, muitas críticas para os lados dele, ainda mais depois dos gols que ele tomou contra o Botafogo, 2 gols. A maioria considera que ele falhou. Enfim, então ele destruiu a informação da Globo, desmentiu a Rede Globo, desmentiu o GE, e como ele mesmo disse, ele fez questão de ir até a zona mista para falar isso aí. Agora, uma coisa é fato, as próprias palavras do Hugo demonstram que se chegar alguma coisa que seja, claro, satisfatório para ele, e aí ele vai sentar para conversar e ver o que vai ser satisfatório para o Corinthians, o Hugo não está garantindo permanência no Corinthians. Isso é um reflexo que ele quer voltar para a Europa? Absolutamente que sim. Lembrando que antes de voltar para o Corinthians, o Hugo estava esquecido, jogando na segunda divisão do futebol português. E ele havia, sinceramente, saído do Flamengo de uma forma que não foi nada legal para ele. No Corinthians ele reencontrou o seu bom futebol e novamente agora está em ascensão, inclusive com chance de disputar uma Copa do Mundo. Então, espero que nada aconteça que prejudique o Timão, uma possibilidade de saída. Enfim, vamos aguardar. Mas ele desmentiu a Globo, a matéria do GE, que já tem algo combinado para sair do Timão. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre algo muito preocupante para o Corinthians. O Timão pode sofrer um transfer ban da FIFA a qualquer momento por causa da última parcela não paga da compra do volante Charles. O Corinthians foi condenado na Corte Arbitral do Esporte no dia 31 de março por não ter pago a última parcela da compra do volante Charles, junto ao Midtjylland da Dinamarca. O valor, pelo que se fala, atualizado com juros, encargos e tudo mais, está na casa de 7 milhões de reais. Analisando o prazo que se fala que o Corinthians foi condenado até o prazo final de 45 dias que o clube teve para pagar o Midtjylland e não sofrer o transfer ban,
o prazo acabou. O Corinthians não pagou, o Corinthians não tem dinheiro. Pelas contas, se realmente foi dia 31 de março, esse prazo acabou na última sexta-feira, dia 15. Ou seja, com o prazo de 45 dias dado pelo CAS, o Corinthians pode sofrer um transfer ban a qualquer momento. Destacando, o transfer ban ele é automático? Não. O clube dinamarquês precisa acionar a FIFA para que o Corinthians sofra o transfer ban. Mas dentro do timão já existe uma preocupação enorme que o transfer ban venha acontecer, porque nos últimos dias o Corinthians tentou conversas, tentou entrar em acordo com o clube dinamarquês e não recebeu nenhuma resposta. O Midtjylland não respondeu o Corinthians. Então muitos acreditam que a qualquer momento o clube dinamarquês deverá acionar a FIFA. Destacando também que não é 100% oficial que realmente o prazo venceu no dia 15, porque nós tivemos a informação que no dia 31 o Corinthians foi condenado. Não sabemos exatamente a data oficial que o Corinthians foi comunicado. Mas, se o prazo não venceu, estamos aí nas últimas horas, últimos dias, e o Corinthians não está conseguindo conversar com o clube dinamarquês. Então, como eu disse, dentro do clube já existe uma certa preocupação por sofrer o transfer ban por esses 7 milhões de reais. E ainda lembrando que o prazo para pagar o Tadieres, mais de 40 milhões, também já se encerrou, mas com o Tadieres, o Corinthians, pelo menos pelas informações, está conseguindo conversar e ainda não há expectativa de sofrer um transfer ban por algum desacordo. Mas na parte do Charles, junto ao Midtjylland, a preocupação já existe. A minha opinião, quanto ao Corinthians correr riscos de sofrer um transfer ban a qualquer momento, é a seguinte. Que situação que o Corinthians chegou. Vejam bem, o Corinthians não consegue ter 7 milhões de reais para pagar uma dívida da compra de um jogador. E o que é pior, o jogador que nem joga. Claro, o atleta não tem culpa nenhuma. O acordo foi feito em 2024. Quem comprou o Charles foi ainda a gestão Augusto Melo, juntamente com o Fabinho Soldado. Infelizmente, é um Corinthians que, para pagar o Charles, ou vai ter que fazer algum empréstimo ou antecipar alguma receita. O Corinthians não tem dinheiro. A preocupação ela é enorme. A auditoria independente da Parker Russell já deixou bem explicado. O risco de travar, de não conseguir mais continuar operando, é enorme. Então, cada vez mais empurram o Corinthians para situações cada vez mais difíceis. E claro, quanto mais afunda um clube, pior vai ser a forma de recuperação. Então, o risco ele é enorme, a situação ela é muito difícil. Pensem bem, sofrer transfer ban e de repente saírem jogadores por um clube que não vai ter dinheiro para contratar. Se vender jogadores é para minimamente controlar o fluxo de caixa, que hoje o Corinthians, que temos de informação, até o terceiro mês, o déficit estava acima de 130 milhões de reais. Então, é uma situação muito difícil, muito complicada, ao qual o Corinthians está entrando. Na história do clube, podemos tratar aí como o pior momento financeiro. Enfim, vamos torcer para que a situação se resolva, que o Corinthians não sofra um novo transfer ban. E volto a dizer a vocês, se o Corinthians sofrer um transfer ban do Midtjylland, eu não sei sinceramente como vai ficar a situação do Garro. Então, é preciso resolver isso quanto antes possível, mas infelizmente é um Corinthians que não tem dinheiro. Enfim, tomara que encontrem uma forma e que isso não aconteça, senão poderá ser catastrófico. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo e também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!